Graça e paz para os irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estavam com saudades de estar na casa do Senhor, adorando a Ele? Aleluias! Vamos começar nessa noite, entregando esse momento, apresentando as nossas vidas ao Senhor. Pai, te louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Te adoramos, ó Deus, te glorificamos, Pai, te exaltamos, ó Deus. Pai, em gratidão, ó Deus, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, ó Pai. Deus, por estarmos aqui, ó Deus, nessa noite, ó Deus, pelo ar, ó Deus, que nós respiramos, ó Deus, pela sua graça renovada sobre as nossas vidas, pela tua misericórdia, pelo teu sustento, Senhor, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por aquilo, Senhor, que o Senhor ainda há de fazer, ó Pai. Por isso, Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha aumentar, ó Deus, a nossa fé nessa noite, para que nós possamos contemplar, ó Deus, além, ó Deus, do que nós temos visto, além do que nós temos vivido, Senhor, aquilo, Deus, que o Senhor em silêncio está fazendo, ó Deus, aquilo, Deus, que o Senhor, Pai, ainda fará nas nossas vidas, ó Deus, coisas grandes e poderosas, Pai. Nós cremos, ó Deus, e nós já profetizamos, ó Deus, para, Pai, os próximos dias, para, Senhor, ainda esse ano, Pai, se for a Tua vontade, ou o próximo ano, Deus, as suas bênçãos, ó Pai, sem medidas, ó Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Abre, Senhor, a janela dos céus, ó Deus, e derrama sobre nós, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, sopra com o teu vento, Senhor. Vem com a tua chuva, Pai, poderosa, Deus, sobre as nossas vidas, regando, Pai, a nossa terra, Senhor, e fazendo brotar as sementes, ó Deus, que tanto, ó Deus, em sacrifício, Deus, nós temos, ó Deus, semeado, Pai. Deus, muitas sementes, ó Deus, semeadas, ó Deus, com lágrimas, Pai. Deus, mas nós cremos, ó Deus, que voltaremos ainda, Senhor, trazendo os nossos feixes, ó Pai, nos nossos braços. Deus, em nome de Jesus, toma direção nessa noite, ó Deus, e ministra, Deus, nesse lugar. Ministra, Pai, em cada coração, ó Deus. Ministra em cada vida. Senhor, purifica, Senhor, as nossas mãos, ó Deus. Limpa o nosso coração, Pai. E nos leva, Espírito Santo, a subirmos a esse monte de adoração e adorarmos ao Senhor na beleza da Tua santidade, em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém, Deus.
santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Chamar sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, Senhor. Nós necessitamos, por isso pedimos, Pai. Faz nas nossas vidas, ó Deus, aquilo que só o Senhor pode fazer. Faz nas nossas vidas, Espírito Santo, aquilo que só o Senhor pode fazer. Aleluias. Ministra em nós. Ministra em nós, aleluias. Visita-nos, esquadrinha-nos, prova-nos, aleluias. Refina-nos com ouro, aleluias. Para a glória do Teu nome, Senhor. Para a glória do Teu nome. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Porque choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Você crê? Eu creio. Aleluias. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio.
que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio, choro dura uma noite, mas a alegria ela vem do Senhor, aleluias. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Porque o Senhor é o motivo da nossa alegria, aleluias. O Senhor é o motivo, aleluias, do gozo nas nossas almas. Isso não vem de coisas, aleluias, e não pode vir de pessoas, porque só o Senhor pode proporcionar isso nas nossas vidas. Vem, Senhor, e preenche as nossas vidas. Descanse em todo estar perdido, entregue na mão do Senhor. Chore e use a tua fé. Jesus ainda te quer. Ele viu você no vale e desceu pra te ajudar, enxugar todo o seu pranto. Jesus vai te alegrar. O Espírito Santo, ele vai invadir o teu ser. Só Jesus Cristo tem o poder de levantar o caído do vale. Então se alegre, porque sua bênção chegou. Levante a cabeça e siga em frente. Jesus é fiel na vida do crente. O Espírito Santo, ele vai invadir o teu ser. Só Jesus Cristo tem o poder de levantar o caído do vale. Então se alegre, porque sua bênção chegou. Levante a cabeça e siga em frente. Jesus é fiel na vida do crente. Ele viu você
porque sua bênção chegou. Levante a cabeça e siga em frente. Jesus é fiel na vida do crente. O Espírito Santo, ele vai invadir o teu ser. Só Jesus Cristo tem o poder de levantar o caído do vale. Então se alegre porque sua bênção chegou. Levante a cabeça e siga em frente. Jesus é fiel na vida do crente. Aleluias, poderoso é o Senhor. Deixe o Espírito Santo tomar todo o seu ser, criança. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. E Senhor, te entregamos nosso viver. Toma, Senhor, Rei dos Reis, toda a nossa vida, toda a nossa história. Entregamos nosso viver para te adorar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Senhor. Em Espírito, Nada pode calar a nossa adoração. te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Toma, Senhor, é tudo teu. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso prazer pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos braços do Senhor.
paz, todo mundo feliz. Glória a Deus. Dei folga para todo mundo na quarta-feira. E à medida que a gente for caminhando, sempre vai ser isso aí. Porque não costumo fazer o culto dia de Natal. Até porque o Natal não é uma data que celebra o aniversário de Jesus. Mas é importante para que reúnam as famílias, né? Às vezes filhos que já estão casados, querem visitar os pais, para fazer a ceia. Então eu acho bem melhor deixar esse dia para isso. Famílias se reunirem, contar as histórias. Isso, trazer novidades. Os filhos falar que está vindo mais bebê. Trazendo as novidades nessa ocasião, né? Comer o negócio lá, como é que é? Minha mãe fazia. É um negócio que faz rabanada. Tomar o suco de uva. Então, eu sempre gostei de deixar esse dia reservado para as famílias em suas casas. Ano que vem, pela lógica, se vocês meteram no bissexto para mudar o negócio, provavelmente o Natal vai ser numa quinta-feira, acho. Não, mas esse ano foi quinta, vai ser numa sexta então, pela lógica. Ainda bem que a gente não tem culto na quinta. A gente faz o nosso culto normal na casa, na igreja. E fica no Natal para as famílias. Oi? Sim, eu curto na sexta. Mas não tem problema, já passou o Natal. Vai ser no dia de Natal. Ah, é? Então a gente vai deixar a sexta-feira para as famílias, se Jesus não vier antes. Porque Jesus pode vir a todo momento. O que nós mais aguardamos é isso, né? Se Jesus não vier, a sexta-feira fica reservada para as famílias. Porém, a gente sempre, quando fala a gente, estou falando a igreja, não é só. Entende? Igreja. Fala a gente, estou colocando aqui no coletivo, igreja. Então a gente sempre fez o culto da virada. A gente já deixou o Natal para as famílias. Não que eu não acho bonito, cantado de Natal, é bonito, mas eu acho muito mais importante deixar para as famílias se reunirem nas casas. Que isso é bom, faz bem para a família, para alguém mais essa família. Isso é muito bom. E a gente sempre fez o nosso culto da virada. Eu acho muito importante o culto da virada. Deixamos o Natal para as famílias e o culto da virada para a igreja. Independente de qual dia de semana caia, né, a véspera do ano novo, para a gente fazer, né? Ano que vem vai ser na sexta. Então a gente não tem culto na quinta, mas no ano que vem teremos, se Jesus não voltar. A gente vai fazer na virada. Amém? Porque eu acho muito importante. A gente tem que viver no equilíbrio. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem é crente diz amém. Amém.
Mas as lutas continuam. Não tem novidade nessa. Jesus vai continuar operando milagre na vida de quem crê. Tudo continua. E a vida nossa vai melhorando no ano que vem. Vamos crescendo em fé. Amém. É só buscar. Se a gente buscar, a gente cresce em fé. Amém? Se fizer direitinho, como manda aqui o livro, a gente vai crescer. Eu quero trazer uma palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 15. Mateus capítulo 15, começando no primeiro versículo. Então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra o teu pai e a tua mãe. E quem maldisser o pai ou a mãe, morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser o pai ou a mãe, é oferta ao Senhor, e o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai, nem a mãe. Assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Ora, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se deles e seus discípulos, disseram: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Problema deles. Sabe, deixa eu deixar minha Bíblia aqui. Sabe o que acontece? Muitas coisas que são ensinadas ainda hoje, não foi só lá na época dos fariseus, não, já tem muitos fariseus por aí. Muitas coisas que são ensinadas são preceitos de homens. Jesus não está nem aí para preceitos de homem. Ele não está nem aí. Às vezes a gente fica sendo ensinado com preceito de homem. Chega um tempo em que precisa se libertar para viver, para praticar a doutrina de Cristo Jesus. Possivelmente, os mais antigos, que são o nosso caso, da metade aqui da igreja, talvez, se a
Serginho não passou por isso, Jean não passou por isso. Tatiana já tem alguns anos, desde criança, mas eu conheço o pastor dela, o ministério veio. Sei que ela não passou por esse tipo de situação, que foi preciso posteriormente buscar uma libertação em Deus para viver o Evangelho pleno de Cristo Jesus. Falo isso porque eu senti isso na pele. Eu precisei me libertar para viver o Evangelho de alegria, o Evangelho de paz, o Evangelho de amor, porque esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Não foi isso que Jesus ensinou? Não foi isso que os apóstolos ficaram, depois Jesus se ascendeu aos céus, ensinaram? Amor, paz, alegria. E aqui nós temos uma situação em que Jesus, quando eles lançaram a palavra, no sentido como se diz, vamos chamar a atenção dele, ele não é o mestre, ele diz que ele é o Messias, vamos chamar a atenção dele. Precisamos estarmos com a palavra, ter convicção da palavra, do que nós estamos fazendo, do que nós estamos vivendo, para que tenhamos autoridade para refutar doutrinas que não são de Jesus, preceitos que são de homens. Jesus, quando eles falaram, quando falaram para Jesus, os fariseus, os seus discípulos não lavam a mão para comer pão. Jesus, automaticamente, vocês também transgridem a lei de Deus. Olha a diferença. O lavar as mãos não era doutrina de Cristo, não era doutrina de Deus, mas honrar pai e mãe é. Quando Jesus traz essa palavra de honrar pai e mãe, porque eles ensinavam que não precisavam se cumprisse a tradição, mas Jesus disse que é necessário sim. Honrar pai e mãe não é um mandamento novo que encontramos no Novo Testamento. Está lá nos mandamentos. Podemos dizer assim, no Decálogo, honrai pai e mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Jesus, o termo que ele diz aqui, que não honrar pai e mãe é pecado de morte. Não honrar pai e mãe, isso é terrível. É bem melhor, quando nós falamos aqui, é bom a gente esclarecer isso. Quando eles falavam que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer pão, de repente veio um pensamento, mas discípulo comeu com as mãos sujas? Eu não faço isso. Eu tenho o maior cuidado de lavar as minhas mãos com as mãos limpas para eu fazer as minhas refeições. Mas não se tratava de mão suja. Portanto, nós vemos eles dizendo que era uma tradição dos anciãos. Aquela lavagem ali não servia para limpar mãos, para matar a bactéria das mãos. Nós sabemos que nós não lavamos nossas mãos para matar as bactérias. Nós lavamos, temos cuidado, lavamos aqui, osso, ponto, fazemos assim. Existe uma técnica de lavar mãos para que as mãos realmente ficam limpas para as refeições. Aqui era a tradição. Colocar um pouquinho de água aqui na mão, deixava escorrer pelo cotovelo. Que lindo, está abençoado. Então tem coisas que não contribuem com absolutamente nada com a nossa vida espiritual. Tradição, preceitos de homens não contribui com absolutamente nada para nossas vidas. Agora, a doutrina de Cristo, se não obedecer,
é pecado. E o pecado leva à morte. É isso que diz o Senhor Jesus Cristo. A tradição, na verdade, nos leva a um estado de religiosidade. O que eu posso afirmar aqui nessa noite, quando eu falo que tradição é a mesma coisa de religiosidade? Quer que eu fale uma coisa para vocês? Quando eu vi um pastor pregar sem terno, dizia: está em pecado. Quem estava em pecado, na verdade, era quem? Era eu. Era eu. Olha o que faz a religiosidade. Quando uma irmã cortava um pouquinho do cabelo, quantas vezes eu chamei e disse: quem estava pecando? Eu estava pecando. E quando nós estamos pecando, nós precisamos de quê? Libertação. Nós precisamos de libertação. Eu precisei de ser liberto depois de anos de crente. Eu precisei ser liberto pelo poder de Cristo. E o que é que nos liberta? É o conhecimento. O que nos liberta é o conhecimento. Não é ficar ouvindo o que fala e aceitar tudo. O que nos liberta é o conhecimento. Conhecereis? Completa, bem alto. E a verdade vos libertará. E essa verdade, ela não traz nada de preceitos, de tradição. Não. A verdade nos traz ensinamento de Cristo. Ele nos ensina como nos proceder, como viver. E quem ensina tem que ter muito cuidado, porque é complicado. Porque está escrito lá que o pastor, ele faz o quê? Ele faz o que pelas ovelhas? Mas está escrito aqui lá em Hebreus: o pastor, ele luta como se fosse dar conta das ovelhas. Como se fosse, não vai dar conta. Como se fala que como se fosse dar conta, porque ele tem responsabilidade naquilo que ele ensina. Se a tradição é pecado, a religiosidade é pecado, ensinar errado vai levar muita gente para a perdição. Aí já é tarde. Por isso que nós precisamos ter o conhecimento e seguir os bons exemplos do passado. Fala de um passado distante. A igreja de Bereia, quando os apóstolos iam pregar, a igreja estava ali, analisando, certificando, para ver que aquilo que os apóstolos pregavam era realmente doutrina de Cristo. Se fosse doutrina de Cristo, então eles estavam certos que também era doutrina dos apóstolos. Não é preceito. Não serve para absolutamente nada. E eu passei por muitas situações. A gente acaba se enrolando com aquilo que a gente vai ouvir. Teve uma ocasião, quando eu comecei a me libertar, sabe, aqueles pastores de grande responsabilidade, de compromisso, mas que veio aprendendo errado. Um dia, quando eu confrontava com a palavra, com todo respeito, ele olhou para mim e me disse assim: isso aí que você está falando não pode estar certo. E eu trazendo palavra. Então a religiosidade, ela traz uma cegueira, ela cega o indivíduo.
ele fica cego. Ele está praticando um monte de preceitos, um monte de tradição, pensando que é doutrina. Causa uma cegueira à religiosidade. Ele me disse, isso aí eu aprendi lá no passado, com aqueles pastores, lá no princípio. Eles ensinaram o que não sabiam. E saber o que Jesus chama alguém que ensina errado, aquilo que não sabe. Um pastor, por exemplo, quando ele está pastoreando o rebanho, ovelha mesmo, no animal, ele está fazendo o que quando está pastoreando? Ele está tomando conta dela para que o devorador selvagem não venha devorá-la. Ele está guiando ela, porque a visão dela é muito curta. A ciência diz que uma ovelha, ela não enxerga mais de 10 metros na sua frente, ela não tem uma visão ampla, ela precisa dos olhos do pastor para proteger. E ele guia a ovelha. Ele vai guiando, quando chega o momento de colocar no aprisco, ele vai guiando, vai levando, apresenta a porta para as ovelhas e diz: a porta é aqui. Ele sabe fazer isso. E quando nós tratamos de vidas tão preciosas que são, está escrito, isso é doutrina, uma pessoa, uma só. Ela tem um valor tal, muito grande o valor. Ela vale mais do que o mundo inteiro. Pessoa que eu digo, pessoa alma, vale mais do que o mundo inteiro. E os guias da tradição dos preceitos, Jesus disse que são guias cegos. E ser guiado por cego vai tropeçar, vai cair no buraco e não vai ter quem socorra. Porque quem socorre a ovelha, por exemplo, quem socorre é o pastor, não é? Cajado do pastor tem um ganchinho. Tem? Antigamente falavam aquele ganchinho, se a ovelha tem no buraco, para pegar uma pessoa assim e puxar. E é verdade. É para resgate. E a outra ponta dizia que era para quê? O pastor bater na ovelha. Mentira. É para guiar. Pastor não fica batendo em ovelha. A ovelha é frágil. Se você for lá ver um pastor de ovelha pastoreando ovelha, animal, começar batendo, vai dar inflamação no corpo dela. Se ela não morrer, vai dar um trabalho tremendo a ele, prejuízo. Eu tenho que chamar veterinário. Porque ele não é pastor, ele é um assassino. Está matando ovelha. Só Jesus. Mas já ouvi muito isso. Hoje é o dia do pastor da cajadada. E tinha alguns crentes ainda que ficavam maravilhados. Glória a Deus, o pastor vai estar cajadado. Mas o senhor pode gostar de levar cacetada? Como que pode gostar de levar lambada? Como que pode um negócio desse? Não. O que liberta não é cacetada, o que liberta é ensinamento. O que liberta não é chicotada, o que liberta é o ensinamento. E não é ensinar qualquer coisa, bobagem. Bobagem o mundo já está ensinando, é um monte de bobagem.
Só loucura que se aprende no mundo. Mas quando se trata de igreja, nós temos que trazer a verdade pura, genuína, porque isso traz libertação. Então, nós vemos aqui a preocupação dos fariseus. Não estava nem se lixando pelos ensinamentos de Jesus. E ensinando errado ainda. Ensinando o povo a desonrar pai e mãe. Era a mesma coisa de dar um copo de veneno e matar o povo. Porque estava envenenando não o corpo, envenenando a alma. Para onde iam essas pessoas recebendo esse tipo de ensinamento? Jesus falou que isso é pecado de morte. Eu sei que tem gente que não liga até hoje. Tem gente até hoje. Essa semana eu fiquei apavorado de assistir uma cena. A gente assiste coisa que a gente não quer, né? Quando vai assistir um filme, você vai lá, vou assistir filme, tá? Aí bota lá. Você quer. Agora tem cenas que você assiste, cenas que você não quer assistir. Porque tem ouvido, a gente não é surdo, a gente ouve, a gente não é cego, a gente vê. Eu vi um adolescente chamando a mãe, e a mãe demorou um pouco a atender. Eu só não posso falar aqui o que ele falou com a mãe. É lamentável. É lamentável. Porque eu estou falando do filho de uma mulher, que pode dizer o que ela é, mas é apresentadora de igreja. Está faltando doutrina, faltando ensinamento, sentar com aquele rapazinho, ensinar para ele. De repente ele não sabe, acha que pode falar o que ele bem entender com a mãe, com o pai, não sei se fala com o pai ou com a mãe, às vezes com o pai tem medo, mas às vezes abusa do amor da mãe. Às vezes abusa do amor. Assim como tem pessoas que abusam do amor. Uma pessoa que não honra o seu pai, não honra a sua mãe, ela vai ter dificuldade de honrar a Deus. Ela vai ter muita dificuldade de ter intimidade com Deus. Ela não vai saber como interagir com Deus, conversar com Deus. Ela vai ter paciência de ouvir Deus falar, porque ela não tem paciência de ouvir o pai e a mãe falar. Quando o pai e a mãe falam, parte para cima com duas pedras na mão. É figurado o que eu estou falando. Vai ter dificuldade de se relacionar com o Pai Celestial. Isso é pecado. Teve um dia que eu comecei a me escandalizar muito. Nós somos um congresso em Petrópolis, Teresópolis. E quando eu cheguei lá, os jovens, pela manhã, havia terminado a escola dominical. Eu vi os jovens saindo e todos eles passavam por mim, me cumprimentavam com a maior educação, com carinho. A gente vê atitude de jovem crente. Mas para mim não estava bom. Por que não estava bom? Eu vi eles saindo dali
indo por lazer, levando uma bola. Falei, poxa, estava tão bonito. Eu falei, agora vamos jogar bola. Olha o meu estado na época. Olha o meu estado. Eu comecei então buscando libertação. Comecei buscando libertação, sabe por quê? Porque na minha cabeça, quando eu tomei a minha decisão por Cristo, depois de algumas rebeldias, eu estava com 23 anos. Eu não fui mais jogar bola. Eu achava que era pecado. Mas será que não existem coisas mais pecaminosas? Eu nem sei se eu posso dizer que seu jovem com lazer no futebol é pecado. E isso acaba te atrapalhando o filho de pessoas. Não deixamos as pessoas serem felizes. Já viu aquela igreja que você entra na igreja? Você pensa assim, meu Deus, para que eu vim aqui hoje? Esse povo com essa cara amarrada. Ai, papai do céu, só as pessoas. Isso aqui está me fazendo sentir mal. Quando a gente está no meio do povo de Deus, para se sentir bem, celebrado. Né? Tem que se reunir com o cântico, com alegria, com oração abençoada. A gente precisa, na verdade, olhar para Jesus e ouvir realmente o que Ele disse. Porque quando Ele nos convidou, Ele disse o que era para fazer, mas a gente não presta atenção no que Ele está falando. Quando Ele nos convidou, Ele disse agora, aprendei de mim, que sou manso, humilde e suave. A tribulação que vem, a tentação que vem, é do mundo, é o mundo que nos persegue. A igreja não pode perseguir ninguém, a igreja não pode atazanar a vida de ninguém. A igreja é para ajudar uns aos outros, suportar as fraquezas dos outros, é para ajudar o outro. Está caindo, pega pela mão e levanta. Teve um dia que eu fiquei apavorado. Teve um rapaz que teve um deslize, estou falando de crente, teve um deslize lá e se enrolou com justiça e tal. Esse rapaz era da nossa igreja, a esposa dele continuou na igreja. E quando aconteceu esse problema, ela não me procurou para conversar, ela procurou um outro pastor. Tudo está acontecendo e eu não sabia. Aí depois eu descobri, ela falou, eu preferi conversar com o pastor lá, fiquei com vergonha de conversar com você. Aí quando eu encontrei com esse pastor, sempre a gente se encontrava, porque na época a gente fazia programa na mesma rádio, eu em um horário, ele em outro horário. E não toquei no assunto, mas ele tocou no assunto. E quando ele falou, fulano assim, ele riu, aquilo me matou. Porque como que eu vou rir da desgraça de alguém que estava na igreja comigo, ceando comigo, adorando a Deus comigo, tem um desejo na vida, eu tenho que ajudar, mas não é gostar. Quando eu estou rindo, é porque eu estou feliz com a desgraça dele. É por isso que nós precisamos de libertação, para entender o amor de Jesus, o sentimento de Jesus.
Nós precisamos entender que se a gente estiver focado em preceitos, em tradição, a gente vai viver um evangelho de mentira e achando que nós somos o máximo, achando que nós somos os crentes verdadeiros. Existem irmãos assim, acham que eles são os crentes verdadeiros. O crente verdadeiro é aquele crente que está praticando os ensinamentos de Cristo. E Jesus nos ensina que é para nós amarmos a quem nos persegue. Ele está ensinando. Buscar a Deus, amar a Deus em primeiro lugar, depois o próximo, como a nós mesmos. Está ensinando. Jesus, quando começa a ensinar, ele mostra também uma parábola. Daquele homem que foi assaltado, o ladrão bateu muito nele, ele está lá caído, mal. Aí começou primeiro a passar os religiosos. Os religiosos foram passando, levita, sacerdote. Quando a gente começa a ver um religioso, logo que pensa, agora está vindo ali o socorro. Mas o cara, quando olha assim, ele vai embora. Ele não socorre. Quando nós socorremos alguém que está caído, a gente está prestando culto a Deus. Culto a Deus nós prestamos, não é quando nós estamos dentro da igreja, adorando, louvando, não. Quando nós praticamos boas ações, seja onde for, para quem for, nós estamos prestando culto a Deus. Aí daqui a pouco vem lá aquele que era considerado miserável, aquele rejeitado pelos religiosos, discriminados pelos religiosos. Foi lá e estendeu as mãos. Ele foi lá e derramou azeite nas feridas. O que nós aprendemos com Jesus é isso. Tem alguém ferido, nós precisamos derramar azeite nas feridas do ferido. Precisamos tirar ele do caos, da sarjeta, e levar para um lugar seguro, investir nele. Para falar, cuida dele, toma aqui, estou pagando o preço. Vai até o final, não interrompa o tratamento por falta de dinheiro. Quando eu voltar, se faltar alguma coisa, eu estou aqui para cobrir. Às vezes nós fazemos que somos libertos. Não temos nem muita condição financeira para fazer, mas fazemos. E às vezes quem pode fazer não faz. Que são egoístas, porque estão presos na tradição, estão presos em preceitos de Deus. Porque ao invés de honrar, estão olhando para o outro, o que faz e o que não faz. Jesus não nos ensinou que é para nós ficarmos olhando o que os outros estão fazendo. Vamos fazer a nossa parte, obedecer a Deus. Ele diz que alguém que não tem capacidade, são os fariseus, né? De tirar uma trave do olho, mas quer tirar um cisco do olho do outro. Está todo arrebentado.
Mas ele cumpre a tradição. Ele coloca o punhado da concha de água na mão, deixa correr para o cotovelo. Para ele é o máximo. O nome disso chama-se ilusão. O nome disso chama fantasia. Algo que não leva a nada. Isso não leva ninguém a herdar a eternidade com Cristo. O que leva é você ser um varão, uma varoa de fé, de obediência e de honra. Quando nós honramos, então nós também somos honrados pelo Senhor Jesus. Nós possamos continuar nos libertando através do conhecimento da verdade, até que Cristo venha para completar em nossas vidas aquilo que a gente não consegue alcançar. Que Deus abençoe.
Graças a Deus. Senhor nosso Deus e Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai querido, por essa oportunidade, pela sua presença. Muito obrigado a Deus, porque esse lugar aqui, ó Pai, é uma casa construída por mão de homem. O Senhor não habita em templo construído por mão de homem, mas o Senhor está aqui, porque a sua igreja está aqui. Porque onde se reúne 2 ou 3, é o Senhor quem diz, não sou eu, é a sua palavra, que o Senhor está ali presente. E nós não ficamos baseados somente na palavra, mas também na experiência, também naquilo que nós vivenciamos. A sua presença é sentida quando nós nos reunimos, porque nós não nos reunimos com hipocrisias, com nenhuma falsidade, mas com o coração puro, com as mãos limpas, para louvar e adorar a teu santo nome. Muito obrigado, Deus, por tudo, Senhor. Nós não somos merecedores dessa oportunidade, merecedores da sua presença. Mas o Senhor achou por bem nos chamar e nos fazer templo do teu Espírito. Nós te louvamos por isso. Muito obrigado, Senhor. Quero te pedir, ó Deus, que acalme seus anjos ao nosso redor, para ministrar em nosso favor, segundo a necessidade que se faz presente. Eu levo de volta aos nossos lares, com segurança, que as nossas casas estejam, Senhor, tranquila também, sob a segurança do Senhor, ó Deus, e que o Senhor nos conceda um final de noite de paz, um sono tranquilo, em o nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus e a graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, as consolações e a comunhão do Espírito Santo permaneça na vida de todos que aguardam ansiosamente pela volta do Rei Jesus. Amém.